Existem pelo menos 5 atitudes de um líder. Se você não compreender quais são essas 5 atitudes, raramente, muito dificilmente, você saberá como ser um bom líder de equipe. É sobre isso que eu quero falar com você. Existem muitos líderes que querem ser respeitados pela sua equipe, querem ser mais reconhecidos, mais admirados, ter um bom reconhecimento financeiro na sua jornada, ter uma boa equipe, ter boas pessoas dentro do time. Só que se ele não compreender esse processo, sendo bem franco aqui contigo, é muito desafiador o líder conseguir fazer uma boa jornada. E eu tenho acompanhado muitos líderes errando nesse processo. E é importante que você esteja atento para que você não erre nisso também. Para que você faça uma jornada de liderança muito mais proveitosa, com muito mais resultados. Só que isso vai depender de muitos fatores que está dentro de você e alguns fatores externos também, que eu quero comentar aqui. O ponto número 5 eu considero o essencial, é o principal. Se um líder não compreender isso, muito dificilmente ele vai ter bons resultados dentro da sua corporação, dentro do seu departamento, da sua área. Então, é sobre isso que eu quero comentar com você hoje. Quais são essas 5 atitudes de um líder? Como ser um bom líder de equipe utilizando essas 5 atitudes de líderes que eu quero compartilhar com você? Então, se você acredita que esse material é um material de extrema importância, que pode ajudar muitas pessoas aí no seu contexto, compartilha com elas. Manda no grupo do WhatsApp, se você tem um time, uma equipe de líderes, ou pessoas que almejam um cargo de liderança, pessoas que almejam assumir essa responsabilidade, pede para ela escutar. Um dos papéis do líder é desenvolver os seus liderados. É desenvolver as pessoas que estão ao seu redor. Então manda para ela. Você não vai se arrepender, você vai continuar formando uma excelente cultura e vai ter grandes resultados. Então fica comigo, nós vamos falar sobre essas 5 atitudes de um líder. Se é a primeira vez que você está aqui no Leaderflix, eu convido você a se inscrever no nosso canal ou a seguir o nosso Spotify, tá? Como é que você faz para seguir nosso podcast? Muito simples. No botão superior aí você tem um botão seguir e é só você clicar nele e também clicar no sininho verde. Caso você não faça isso, você não consegue ser notificado nos próximos episódios que eu coloco aqui. Você pode perder pontos importantes que te ajudaria aí na sua jornada. Não esqueça, por favor, de deixar o seu comentário. Eu sempre deixo uma enquete aqui embaixo. Deixe o seu comentário. Qual que foi sua conclusão? Ou quais têm sido as suas conclusões aí nessa jornada de desenvolvimento de liderança? E se você tiver um tema que você quer que eu comente aqui, você passar nos últimos episódios, você vai ver que eu já comecei a responder perguntas aí dos nossos ouvintes. Fique à vontade em deixar a sua aqui. Vai ser um prazer preparar um episódio especificamente aí para você, para falar sobre os seus desafios, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar sobre as 5 atitudes de um líder. Então vamos lá, líder. Qual que é o primeiro ponto que você precisa entender? Gestão de pessoas começa na contratação. Gestão de pessoas começa quando você começa a colocar pessoas dentro do seu ambiente. Se você não cuidar desse aspecto de recrutamento e seleção, de contratação de pessoas, o perfil ideal para o seu negócio, o perfil ideal para a sua área, para o seu departamento, depois quem vai fazer gestão de pessoas, meu amigo e minha amiga, é você. É você que vai ter que ficar em cima ali daquela pessoa. E aí a gente vai por uma linha que os nossos mentores comentam, eu já falei muito deles aqui para você, um deles é Jim Collins, sobre pessoas certas no lugar certo. Se você não tem as pessoas certas no lugar certo, você já vai começar a ter muita dor de cabeça aí. Então qual que é o primeiro cuidado que você tem que ter, líder? Quem você está colocando para dentro de casa? Dentro de casa, entre aspas, que eu digo, é claro que é a sua área, seu departamento, sua empresa. Qual é o perfil dessa pessoa? Quais são as características de competência que essa pessoa precisa ter? Quais são as características comportamentais? Fundamental. Quais são as características comportamentais que essa pessoa precisa ter? Ela precisa ser uma pessoa
que executa mais, que planeja, que é mais analítica. Ela precisa ter um bom controle emocional para lidar com a pressão, com as circunstâncias. Como que você faz esse processo de entrevista? Você participa com o RH, não participa? Tem RH na sua empresa, não tem? Como que é esse processo? Porque se você contrata errado, e pode acontecer, não? Você vai errar muito antes de você começar a acertar, faz parte. Só que o que é importante? Você eliminar as chances de você contratar errado. Tem muita gente, por exemplo, que eu vejo contratar a pessoa porque é amiga. Pessoa porque é o padrinho do filho dela. Porque é o vizinho é bonzinho e tal, vem trabalhar comigo. Meu amigo e minha amiga, se você está fazendo dessa forma, sinto lhe informar que você está brincando de contratar gente. Porque gestão tem um lado que eu particularmente sofro um pouquinho com isso, mas faz parte. É a profissão, é o processo. Tem que sempre ter o equilíbrio entre razão e emoção. E às vezes a gestão é fria. Eu sei que é. Às vezes a gestão a gente tem que colocar a razão na frente da emoção. Porque se você coloca a emoção na frente da razão, você não vai fazer coisa tão bacana assim, cara. Você tem noção quanto custa uma mão de obra para uma empresa? Normalmente a empresa contrata uma pessoa pelas leis trabalhistas. Muitas vezes ela vai pagar o dobro do valor que ela está pagando de salário para aquela pessoa. Ou seja, uma pessoa dentro de uma operação para uma empresa, ela tem um investimento significativo financeiro. E quando ela fica mandando embora e contratando de novo, gera um problema grande para a empresa. Primeiro, de custo. Não é interessante você ficar tendo rotatividade de pessoas no seu ambiente. Nem um pouco. E outro, qual é o custo produtivo, o custo de treinamento que você investiu naquelas pessoas? Coloca tudo isso na ponta do lápis. Então, quando você não trabalha bem essa etapa de recrutamento e seleção de pessoas, já começa a ter um problema grande. Não adianta contratar a pessoa porque ela é boazinha, porque ela é sua amiga, meu amigo, minha amiga. Dentro de gestão, é preciso contratar por competência. Competência comportamental e competência técnica. São dois elementos que você tem que analisar. Competência comportamental e competência técnica. E olha lá, a maioria das pessoas, elas saem do emprego por causa de competências comportamentais, nem tanto técnica. Técnica é tipo, beleza, você tá apto aí a fazer o trabalho? Então joia, vem. Agora, o dia a dia é comportamento. O dia a dia são as atitudes. E aí, de repente, você contrata a pessoa porque ela é sua amiga. Não estou falando que é seu caso, estou dando exemplos. Isso acontece muito. Você contrata a pessoa porque ela é um fulano, gente boa, e, pô, vem pra cá, vem somar, e a pessoa não tem nem competência técnica, nem competência comportamental. De repente ela é gente boa para participar de um churrasco com você, ser padrinho, madrinha do seu filho, mas não necessariamente para trabalhar no seu negócio. Mas não necessariamente para trabalhar na empresa, no departamento que você precisa. Agora, ela tem um mínimo de competência técnica? E a questão comportamental, como é que é? Vai gerar esses conflitos de interesses quando estiver dentro da operação e você precisar cobrar ela, ela vai levar para o pessoal, ou você vai levar alguma coisa para o pessoal? Gera conflitos, gera atritos, fica um sentimento de não poder cobrar, não poder avançar com aquela pessoa, porque ela é minha amiga, então eu não posso falar assim. Veja bem, daqui a pouco tá uma empresa cheia de amigos e pouco resultado. Tá uma área cheia de amigos e pouquíssimos resultados. Então, é interessante ter um bom relacionamento, é interessante ter pessoas de confiança. Só que, cara, tem que alinhar competência e tem que alinhar comportamento. E depois que você coloca para dentro de casa, aí a gestão é sua, meu amigo. Aí a gestão de pessoas é sua. É aí que você vai começar a perceber quem é o ser humano, se entrega, se não entrega, se eu posso falar alguma coisa com ele, eu não posso. Então existem algumas coisas que eu considero fundamentais no processo de recrutamento e seleção. Primeiro, cara, na boa,
Eu não sigo esses processos muito elaborados, aquela coisa toda. Eu quero conhecer a história da pessoa. Quem você é? O que você passou na sua vida? Qual foi a maior adversidade que você já teve? O que isso te ensinou? Qual é o seu grande sonho? O que você quer para a sua vida? Para onde você quer ir? Eu quero saber se a pessoa tem fome, se a pessoa tem vontade, se a história dela fez dela uma pessoa construtora, uma pessoa que não se vitimiza, uma pessoa que entende que os desafios faz parte do processo de aprendizagem. É esse tipo de pessoa que eu olho com um pouco mais carinho, um pouco mais de carinho, conhecendo a história dela. Por quê? Porque, de repente, isso faz parte da minha cultura. É isso que eu tô querendo dizer pra você. Isso é a forma como eu penso. É a minha cultura, mas não necessariamente a sua. Você precisa se conhecer, você precisa saber qual é a sua cultura, porque a primeira coisa que você tem que alinhar quando você está contratando uma pessoa é: será que ela tem a mesma unidade de pensamento que eu tenho? Eu não quero pessoas que não discordem de mim, não. Muito pelo contrário, o pessoal pode discordar. Mas a nossa mentalidade, a nossa visão, o caminho que nós estamos caminhando tem que ser semelhante, senão não vai dar certo. Se não tem unidade de pensamento, repara só. Imagina você casado com a pessoa e a pessoa quer ir para um lado e você quer ir para o outro. Não tem unidade de pensamento. Vocês podem discordarem. Vocês podem não concordar em vários pontos, mas tem que ter unidade de pensamento. Tem que ter uma mentalidade, uma visão para o mesmo lado. Valores semelhantes, alinhados, propósitos alinhados. É isso que faz, muitas vezes, as pessoas serem engajadas dentro do seu time. O que é engajamento? Engajamento é uma pessoa que está conectada emocionalmente, ou seja, ela olha para o seu negócio e fala: cara, eu acredito nisso. Eu enxergo uma visão aqui. Eu enxergo um caminho aqui. Então ela está conectada emocionalmente com você e intelectualmente também. Então quando a pessoa ela se conecta emocionalmente, intelectualmente com o seu negócio, com a sua área, ela enxerga a visão, ela enxerga um porquê de estar ali todos os dias. Ela fala: cara, quero correr junto com você. Aí de repente você está escutando e fala: pô, Diogo, isso é utopia. Isso é coisa de outro planeta. Tem gente que comenta assim, né? Às vezes um comentário: não, isso aí não é... Bom, cara, eu participei, já vi culturas dentro de empresas que eu convivi, inclusive de cultura, que as pessoas são totalmente engajadas com o negócio. Elas enxergam um valor muito grande ali, elas enxergam um propósito, elas enxergam um porquê, elas enxergam um sentido estar ali, elas acreditam na visão daquele líder. A primeira pergunta que você tem que fazer é: cara, primeiro, como que eu tô? Qual é a minha visão? O que eu enxergo do propósito do meu negócio, da minha área? E segundo, eu consigo transmitir isso para as pessoas? Então, primeiro ponto, unidade de pensamento, mentalidade. Como os outros nomes dizem, mindset, né? Tem que estar alinhado, cara. Esse modelo mental, essa forma de pensar tem que estar alinhada com a sua. Senão vai dar atrito, vai dar conflito. Você é uma pessoa de crescimento, de expansão, e a pessoa é: não, eu quero minha vida aqui, eu quero, sabe, ficar de boa. Será que tem unidade de pensamento? Fica aí a reflexão. E tem um outro ponto, que é fundamental: maturidade. Na minha empresa, por exemplo, aqui no Leaderflix e outros projetos que a gente não tem limitação de idade não, cara. Isso daí é uma balela, na minha opinião. A pessoa até tal idade, fulano até tal idade. Não, a pessoa tem que ter maturidade. E maturidade não está relacionada à idade. Eu conheço jovens de 19, 18 anos que é muito mais maduro do que pessoas de 40, 50 anos que eu já vi por aí. Existem pessoas de 50, 60 anos que é extremamente madura. E tem outros de 50, 60 anos que parecem um adolescente. Então a pergunta é: a pessoa tem maturidade? A maturidade está alinhada à visão, a como a pessoa expressa suas opiniões, se ela tem fundamento as coisas que essa pessoa expõe, as coisas que essa pessoa coloca, se ela tem comprometimento, se ela tem organização, se ela tem vontade de vencer. Então, não importa a idade que você tem. Anota isso aí. Idade não tem a ver com maturidade. Então a pessoa precisa ter
unidade de pensamento, e a pessoa precisa ter maturidade. Se ela tiver esses dois elementos alinhados, a competência técnica. Competência técnica, se ela não tiver, eu consigo treinar ela. Se ela tiver fome, se ela querer, se ela tiver vontade. E aí você, como gestor, tem que ser um treinador, poxa. Você tem que ser um desenvolvedor de pessoas. A sua empresa, hoje, empresas que não têm um formato meio que escolar, educacional, não sei se sobrevive. Por quê? É necessário estar desenvolvendo as pessoas, faz parte do processo. Faz parte da sua cultura, uma cultura de desenvolvimento. É importante isso. Então a parte técnica eu consigo desenvolver. Agora o comportamental é mais desafiador. É enraizado. Comportamento enraizado. Forma de pensar enraizada de anos e anos e anos do que essa pessoa viveu, teve de cultura familiar, de onde ela veio, enfim. Então, é um trabalho mais árduo. Então, por isso que, mentalidade, unidade de pensamento. Segundo, maturidade. É importante identificar isso. E o mais importante que vai fechar esses dois aí. Competência técnica. Pode ser até que falte alguma coisinha. Isso daí eu consigo treinar. Isso aí a gente consegue treinar. Agora, competência comportamental. Porque depois, a gestão de pessoas quem vai fazer é você. E não adianta. Se tiver com a teoria de contratar amiguinho, de contratar isso, pessoas que você... Cara, cuidado com isso. Às vezes um amigo é bacana para ir no churrasco, almoçar junto. Mas dentro de gestão, o que importa é resultado. Acabou, cara. Gestão é resultado. Gestão é muito razão. E eu sei, às vezes é frio. Não gostaria também que fosse assim, mas é. Gestão é resultado. A gente não pode negar isso. Então, para você minimizar os erros seu como líder, você tem que ter a atitude de colocar as pessoas certas no lugar certo. Você tem que ter a atitude de saber que o processo de recrutamento, seleção, gestão de pessoas começa aí. Processo de recrutamento e seleção de pessoas. Se você negligencia já essa etapa, meu amigo, depois a gestão é sua. Aí não adianta reclamar que a equipe não tem engajamento, não tem vontade. As pessoas estão alinhadas à sua cultura, está alinhada à sua mentalidade? Está alinhada à sua visão? Tem maturidade as pessoas? Competência técnica e comportamental foi analisado também? Qual é a história dessa pessoa? A história dela conta muito como ela desenvolveu, de repente, a maturidade dela. Ah, Diogo, mas as pessoas mentem no recrutamento e seleção. Se você não pega o telefone e liga para as referências dela, você está brincando de recrutar pessoas. Liga na frente da pessoa. Liga na frente, não tem problema não, cara. Ah, a pessoa não se sente bem e tal. Bom, depois quem vai ter que passar por todo o processo aí é você. Quantas referências você faz contato quando você está contratando alguém? Para quantas referências você liga? Um ex-chefe, um ex-gestor, um outro lugar que ela trabalhou. Aí a pessoa de repente fala, Diogo, eu não tenho contato. Não tem problema não, qual que é a empresa que você trabalhava? A pessoa que me ajuda aqui vai entrar em contato com alguém lá, só dá os nomes das pessoas aí que a gente vai descobrir o telefone delas. Faz a sua parte, cara, porque depois que você coloca para dentro de casa, a gestão é sua. Beleza? Ponto número 2, fazer o básico bem feito. Você precisa fazer o básico bem feito. O que é o básico bem feito? Primeiro, ter comprometimento com as pessoas do seu time, com a sua agenda, com as agendas que você se compromete. Pô, pode esquecer um dia, pô, não coloquei na agenda. Acontece comigo também, cara. Faz parte. Mas você tem que ter isso como essência. Você tem que ter isso como princípio. Por quê? Porque você é o exemplo pro seu time. Se o seu time vê você desmoronando, o que vai acontecer com eles? Então, ter compromisso, ter organização. Um ambiente que não tem organização, que as coisas são tudo jogadas, a pessoa nunca sabe para quem que ela liga, como que ela faz determinado trabalho, quando acontece tal situação no trabalho, o que eu faço, com quem eu falo, não tem processos. Aí fica aquele lugar tumultuado, aquele lugar estressante. Por quê? Porque é um ambiente desorganizado. Você já trabalhou em um ambiente assim? Você já passou por um ambiente assim? É terrível, terrível. Você não encontra nada, é tudo bagunçado, não existe processos organizados. O seu time, o mínimo que ele merece é um ambiente organizado. Para que as coisas fluam, para que tenha produtividade,
para que as pessoas não percam tempo com coisas bestas, com assuntos que ela não sabe como resolver. Pode acontecer de ter coisas novas. Aconteceu coisas novas, mapeie esse processo, já publica. Faz parte. Organizar, né, essas questões, deixar o ambiente tudo bem arrumadinho. Para quando uma pessoa nova chegar, ela rapidinho já se engata ali na produtividade e vai embora. E dentro desse fazer o básico bem feito, é respeitar as pessoas. As pessoas não são bobas. As pessoas sabem os ambientes que elas são respeitadas e os ambientes que não são. Um princípio que eu sempre levo, John Maxwell fala muito sobre isso, se quer respeito, dê respeito. O seu time entra em contato com você, vai tirar uma dúvida, você solta os cachorros pra cima do seu time, como diz o ditado popular, né? Ah, você não sabe fazer isso. Aí depois você reclama que você não é respeitado como líder. Você tá de brincadeira, poxa. Tá de brincadeira. Quero respeito? Eu tenho que respeitar. Básico. Fazer o básico bem feito. As pessoas, quando elas veem que elas não são muito respeitadas, ela até pode estar com você aí. Mas na primeira oportunidade ela vai embora. Enquanto uma pessoa engajada, às vezes ela ganha pouquíssimo, mas ela acredita na visão, no projeto e no líder que está junto com ela. É claro que todo mundo quer ser bem reconhecido. É claro que todo mundo quer ter um pagamento melhor. Mas, cara, mais que isso ainda, é um bom ambiente. As pessoas querem um bom ambiente para trabalhar. O grande problema é que muitas vezes a gente coloca a culpa no governo, coloca a culpa nos fatores externos, coloca a culpa nisso, coloca a culpa naquilo. Só que quando você tem um dedo virado para os outros, Dr. Geraldo falando dos episódios aqui com a gente, tem 4 virados para você, 4 dedos virados para você. Quando que é sua culpa? Nunca? Nunca tem sua culpa? Então a gente tem que ser muito sincero. Jim Collins nos ensina sobre isso também. Verdade nua e crua. Temos que encarar a verdade nua e crua. E eu sei, não é fácil. Eu faço o que eu falo aqui pra você, eu faço comigo. É esse exercício da gente nos autorresponsabilizar pelos atos que nós cometemos. Nos autorresponsabilizar pelos resultados que nós não temos. E às vezes é um pouco de olhar para dentro. Um pouco de olhar se eu tô tendo as atitudes corretas de um líder. Crescer dói, meu amigo. Crescer dói, minha amiga. Mas dói mais ainda ficar estagnado. Ficar parado. Ver o tempo passar. Não progredir. Vendo as pessoas ao seu redor decolando e você parado. Isso dói muito mais. E o tempo é a moeda que você não consegue retornar. Você pode perder dinheiro hoje. Você trabalhar honestamente de novo, construir suas coisinhas, você vai conquistar. Pode ter certeza que você vai conquistar. O tempo não. O tempo não. Então, esse é fazer o básico bem feito. Buscar o nosso desenvolvimento, ter compromisso, ter organização, respeitar as pessoas. Olha só, cara, olha essa estatística. A cada 10 pessoas que pedem demissão, 8 está relacionado ao gestor. Não é eu que estou te falando, não. É estatístico. 80% das demissões é devido à postura do gestor, cara. Tem alguma coisa em liderança que a gente não entendeu, você não acha, não? Tem alguma coisa aí que a gente não compreendeu. Eu já falei muito disso em episódios atrás. Lembro que tem um episódio lá atrás que eu falei sobre o Henry Ford, se eu não me engano, o episódio 147, se eu não me engano. A história de Henry Ford, como ele via o mundo, aí ele se tornou referência, estudar o cara em universidade, pelo amor de Deus, não tô tirando o mérito de Henry Ford aqui. Ele foi referência em gestão. Em liderança eu não sei. Aí você precisava ver esse vídeo lá. Tá? Então dá uma olhadinha para isso. Dá uma olhadinha para isso. Ponto número 3, visão estratégica. Fundamental você ter visão estratégica. É importante a gente entender que na pirâmide organizacional nós temos 3 níveis. Estratégia, tático e operacional. O que é estratégia? O que eu quero ser, por exemplo, daqui 10 anos? Opa, é uma visão estratégica. O que eu quero ser nos próximos 10 anos? Eu quero ser reconhecido pelo quê? Eu quero que minha empresa fature quanto?
Eu quero que minha área chegue em que lugar? Isso é visão estratégica. Só que até então, é uma visão. Vamos imaginar que você definiu essa visão. Joia? Maravilha. Agora, para você conseguir atingir essa visão, você vai ter que ter um outro papel aí fundamental, que é um tático bem feito. O que é o tático? Como eu vou executar isso? Quais são os recursos? Quem vai participar? Como vai ser o nosso processo? Temos técnicas? Não temos? Vou precisar buscar desenvolvimento? Eu vou ter que ter um tático muito bem aplicado. O tático é garantir que a visão estratégica seja realizada. E muito líder não tem nem sequer noção disso. Isso é importante você saber. Estou aqui para te contar isso. Você precisa começar a desenvolver sua visão estratégica. Líderes têm visão estratégica. Para onde eu quero estar nos próximos anos? Como que a gente vai alcançar essa visão? Quem vai participar desse processo? Isso é um tático. Eu tenho que executar um tático bem feito. Às vezes é melhor ter uma visão mais ou menos e um tático bem feito do que ter aquela visão mirabolante, aquele PPT lindo, todo colorido, PowerPoint bonitão, apresentação linda, mas na hora do tático nada funciona. Porque o tático não foi trabalhado. Então tem que ter um tático bem aplicado. E aí chega a hora da operação, operacional, que é o terceiro nível. A hora que coloca a mão na massa para executar, para fazer. E aí, a hora que vai fazer, você tem que estar com as pessoas certas no lugar certo. Imagina se a pessoa não tem um básico bem feito, essa pessoa se contratou, ela não é organizada, não tem compromisso, não executa. Como é que faz para alcançar? Você até pode ter uma visão bacana, você até pode ter um tático, opa, legal. Agora a operação precisa fazer. Então você vê que é uma cadeia. Primeiro tem a visão, prepara o tático, e aí a operação para executar. Na onde estamos e para onde vamos. Onde que eu me localizo hoje? Você precisa saber onde você está. Você precisa saber para onde você vai. Para onde você vai é a visão. Agora você precisa saber onde você está. Igual pegar táxi, pegar Uber. Coloca lá no aplicativo. Ele localiza primeiro onde você está. Tá aqui, legal. Agora, para onde você quer ir? Qual é o seu destino? Aqui. Aí, quando você aponta esses dois, ele traz a rota, tempo que você vai levar, ruas que você vai passar. Já monta todo o tático. Aí, a operação é você se colocar dentro do carro, ir, se movimentar. Operação. E para isso você precisa ter metas claras. Se o seu time não conseguir enxergar metas claras, como que ele alcança essa visão? O que é uma meta clara, Diogo? Uma meta clara é você ser específico ao falar para o seu time o que você quer alcançar. Então vamos imaginar que você tem uma área comercial aí, você precisa atingir metas, e você combina com o seu time, ó, eu só gostaria que a gente fizesse tô dando um exemplo bem simples, bem raso aqui mesmo, uma venda por semana. Uma venda por semana. Olha como eu estou sendo específico. Tem como a pessoa não entender isso? Olha, eu quero que você faça 10 visitas em uma semana. É uma meta de comportamento, de atitude. Estou sendo específico, estou falando que eu quero que ela faça 10 visitas em um prazo, porque se você não coloca prazo também, fica solto. Eu quero que você faça 10 visitas. Mas e aí? Em quanto tempo? Tá faltando coisa aí, entendeu? É como aquela pessoa que fala, um dia eu vou morar na praia. Não vai morar nunca. Por quê? Porque é um dia, não tem prazo. Ela não especificou isso. Uma meta não tão bem elaborada assim, tá? Então observa isso. Esse é o ponto número 3. Tenha a visão estratégica das coisas. Sem visão estratégica fica muito desafiador você alcançar qualquer resultado. Um outro ponto extremamente importante que você precisa entender é que um líder precisa saber se comunicar. É o ponto número 4. Sem aprender a se comunicar, você não consegue passar a sua visão estratégica. Você não consegue passar a sua missão, o seu propósito. Você não consegue passar a expressar
aquilo que você deseja. Então, olha, no último episódio eu falei sobre múltiplas inteligências, né, de Gardner. Se você não assistiu ainda ou não escutou o último episódio, eu recomendo para você. E uma das inteligências que o ser humano precisa ter é a competência de se expressar, de comunicação, de linguagem. E se você não tiver... E olha só, hein? Se comunicar não é sobre você só falar. Não é. Você pode falar, você conhece gente que fala pra caramba, só que você acaba não entendendo nada. É aquela pessoa meio prolixa, né? Ela embaralha os assuntos, ela tá numa linha de pensamento, ela vai pra cá, daqui a pouco ela vem pra cá, ela mais confunde o time do que qualquer outra coisa. E tem aquele também que quase não fala, ele não expressa, ele não consegue tirar o que tá na cabeça dele para as pessoas entenderem. Então você tem que ser hoje, com o seu time, uma pessoa especialista em transmitir conteúdo, em transmitir informação. Porque se você não tiver essa habilidade, primeiro eles não conseguem entender o que você está passando. Não consegue. E se eles não conseguem entender, eles não vão ter ação. Comunica ação. Comunica ação. Então, quando eu comunico bem, o meu time passa a ter ação. Se eu comunico mal, eles não têm a ação efetiva. Então você precisa garantir a comunicação assertiva é quando você checa que a outra pessoa compreendeu exatamente o que você quis dizer. Ela entendeu. E aí ela te dá uma devolutiva. Olha, eu entendi isso, eu entendi aquilo. Pô, fechou. Nossa linha de comunicação fechou. Melhor ainda, você vai saber mais ainda se ela compreendeu aquilo que você passou quando ela tem as ações assertivas para aquilo que ela está realizando, aquilo que ela está fazendo. Aí você comprova realmente que a pessoa compreendeu. Do contrário, será necessário você rever se sua comunicação está sendo de fato assertivo ou não. Tá? E uma outra habilidade é a habilidade de dar e receber feedback, cara. Se você não tem essa habilidade de dar e receber, se você tem dificuldade de receber principalmente feedback, o seu time não pode te orientar, não pode falar se você está errando ou não, porque ele não sabe se você vai ficar chateado, se vai ficar chateado. Olha só como é um trabalho interno do líder, como você se vê. Olha só como é uma situação que é uma questão que você tem que resolver consigo mesmo. Por que toda essa insegurança do que a pessoa pensa sobre você? Cara, ela tá te ajudando a você mapear lacunas que de repente você não consegue ver. O quanto a gente já melhorou no nosso feedback dos comentários aqui dos nossos ouvintes, desde lá do episódio 1 até aqui. Diogo, melhora o áudio, adoro os conteúdos, mas o áudio precisa melhorar. Precisa ser mais direto, precisa... Cara, muito obrigado a você que me orientou nesse processo, porque foi vindo dessa melhoria aí, né? Nós somos evolução dos feedbacks que nós recebemos. Então eu agradeço você a cada dica e, cara, fica super à vontade e me dá feedback no que você achar necessário, tá bom? Porque é isso que nos evolui, galera. É isso que nos evolui. Sem levar pro pessoal, tá bem resolvido com você, ter maturidade para receber os feedbacks, é isso que te faz crescer, cara. Tá? Então, é você saber dar e receber feedback. Somente assim você vai em direção ao processo evolutivo da liderança. Tá bom? E vamos fechar aqui o ponto número 5, líder. Ponto número 5 é o seguinte. O líder de hoje, ele precisa mais do que nunca entender de pessoas. Acho que você já percebeu que o mundo tá malucaço, cara. Tá malucão. É gente brigando no trânsito. É gente brigando por causa de política. É gente brigando por causa de time de futebol. É gente brigando por causa de ideologias. Cara, tá uma loucura isso daqui. Mas você que me ouve aqui, eu tenho certeza que você é um líder consciente. É um líder que não entra nessas boboseiras que... Então, uma vez entendendo isso, como o mundo está, e você se resolvendo, cara, o que você passa a ser? Você passa a ser luz nos seus ambientes. Em ambientes onde as pessoas estão maluconas, cara, você passa a ser a luz. Você passa a ser a pessoa que coloca consciência na conversa. Você passa a ser a pessoa que se torna o adulto da sala. Tem um monte de criança lá brigando por assuntos que não vão levar ela a lugar nenhum.
E aí você é o líder que coloca consciência na conversa. E aí, automaticamente, claro, você passa a ser a pessoa mais respeitada do ambiente, porque as pessoas veem em você o quê? Maturidade. Só que para isso, para a gente chegar nesse nível, o primeiro ponto a gente precisa olhar para dentro de nós. De uma forma muito honesta, cara. Não tenha medo de fazer isso, sério, porque eu sei que às vezes algumas pessoas têm receio de olhar para si e começar a identificar os seus desafios de comportamentos. Cara, isso te faz ser humano. Eu tenho vários defeitos que eu preciso evoluir como ser humano. Você tem, todos nós temos, isso nos faz humanos. E nós estamos aqui até o final do processo da nossa vida para corrigir essas lacunas. É o nosso processo aqui. Só que tem uma coisa que é interessante. Esse processo é individual. Né? Se a gente for trazer um termo mais espiritual aqui que o pessoal gosta de falar, a salvação é individual. É você que decide. É você que decide amadurecer emocionalmente. É você que decide amadurecer, enxergar os comportamentos que de repente você precisa dar uma olhada que você não estava olhando e falar, opa, peraí, cara, eu preciso parar aqui e rever esse ponto. Esse processo é individual. Eu passo por isso, você passa e todos nós vamos passar até o fim da nossa vida. Qual que é a primeira característica que você tem que entender para lidar com pessoas? Primeiro, se resolver. Porque se você não tiver o controle de si próprio, como que você controla o ambiente? Se você não controla o interno, como que você controla o externo? Você concorda que fica bem desafiador? Primeiro você precisa se mergulhar para dentro. E um dos primeiros pontos é, como que eu lido com as minhas emoções? Eu sou uma pessoa que, quando eu estou irritado, eu trato mal as pessoas. Quando eu tenho alguma turbulência na minha vida do lado de fora, isso me afeta profundamente, eu começo a descontar nas pessoas que estão ao meu redor. Isso é a capacidade de você olhar para dentro de si. Eu sou uma pessoa que eu tenho comprometimento, eu tenho constância nas minhas ações. Ou não? Dentro de si. Eu sou uma pessoa que aponto muito a culpa para os outros, mas olho muito pouco para as minhas atitudes. Dentro de si. Eu sou uma pessoa que mais falo e escuto pouco. Dentro de si. Eu sou uma pessoa que quando o meu time não entrega, eu quero soltar os cachorros para cima de todo mundo. Eu acabo machucando as pessoas, falando coisas que depois eu me arrependo. Às vezes algumas pessoas chegam até a vias de fato. Cara, é um controle interno. É você olhar para dentro de você, mergulhar e falar, meu, preciso olhar para isso aqui, cara. Não dá mais. Porque senão, cara, o que acontece? Eu dei estatística para você. 80% das pessoas que pedem demissão está relacionado ao gestor. Mas por que isso acontece? Aí a gente vai entrar em diversas variáveis. Contudo, essa relação, essa desconexão entre líder e liderado, onde o líder, pela pressão do resultado, ele acaba indo para cima dessa pessoa, às vezes de forma agressiva verbalmente, não tem paciência, ou ele começou contratando errado. Começo do nosso conteúdo aqui. Começou contratando errado e aí ele perde a paciência com aquela pessoa que ele contratou. Então, por isso que é um processo que você tem que trabalhar cada detalhe disso. Só que o primeiro responsável, e você nunca pode esquecer, é você. O primeiro responsável é você. Se eu não tô alcançando o resultado que eu gostaria de alcançar, a responsabilidade é única e exclusiva minha. Diogo, mas o país que eu nasci, a família que eu vim, as pessoas que estão do meu lado, o ambiente que eu moro, o que você e somente você pode fazer para que isso não seja mais um obstáculo? Percebe? Obstáculo todos nós temos, cara.
Só que eu tenho duas opções. Reclamar ou fazer o que precisa ser feito. E na cadeira de liderança, normalmente a segunda opção é o que eu recomendo para você. Fazer o que precisa ser feito. É preciso respeitar as pessoas. Sem respeito, ninguém fica do seu lado. E para isso você precisa entender de pessoas. Frase de Simon Sinek, falei no episódio passado, 100% dos negócios são feitos de pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Ah, Diogo, mas a minha empresa já fatura tanto. Parabéns. Agora você vai precisar de pessoas. Porque senão como que você vai carregar esse peso aí? Ah, Diogo, mas a minha área tá batendo meta. Tem muita alta rotatividade. As pessoas estão ficando pouco tempo indo embora. Por quê? Então assim, líder, entender de pessoas é fundamental, cara, para sua vida pessoal, para o seu relacionamento amoroso, relacionamento com amigos. E tudo começa primeiro com você. O líder que não faz grandes transformações do lado de dentro dificilmente fará grandes transformações do lado de fora. Cuida de você. Cuida desses pontos. Então, o que eu falei aqui para você? Ponto 1, contratar bem. É preciso levar a sério o processo de contratação. Ponto 2, fazer o básico bem feito. Sem fazer o básico bem feito, fica difícil. Ponto 3, ter visão estratégica. Ponto 4, saber se comunicar. E saber se comunicar não é sair falando. Não. É garantir que o outro lado compreendeu o que você quis passar. E muitas vezes, para ele compreender e você ser assertivo na sua comunicação, você precisa escutar bem também. Porque sem escutar, você não consegue ser assertivo. E ponto número 5, entender de pessoas. O líder que não entende de pessoas está sujeito a passar por grandes adversidades. Então, líder, desses pontos que nós conversamos, primeira pergunta. Quais deles você precisa dar uma atenção especial? Segunda pergunta. Qual será o seu primeiro passo para evoluir nesse processo? Se comprometa contigo. Tenho certeza que você vai conseguir grandes resultados, tá bom? E se você quer aprender a se desenvolver, líder, nessas múltiplas competências de liderança, eu quero convidar você a conhecer o Leaderflix, a comunidade do Leaderflix. A comunidade do Leaderflix são minisséries de temas com habilidades que todo líder precisa desenvolver. Você precisa desenvolver gestão do tempo, você precisa desenvolver inteligência emocional, você precisa desenvolver como delegar tarefas. Aí você está reclamando de tempo, está acumulado, está sobrecarregado, mas não tem técnica de como delegar. Lá na comunidade do Leaderflix você tem aulas que vai te explicar com mais profundidade sobre isso. Diogo, meu desafio é inteligência emocional. Tem lá uma minissérie para você se desenvolver nisso. E frequentemente nós colocamos novas séries lá dentro. Isso surgiu, eu já contei aqui para você, dos meus desafios que eu tive da minha jornada de liderança, e na época eu não encontrei nada que atendesse essas múltiplas competências que o líder precisa ter. Comunicação, como lidar com pessoas difíceis, como lidar comigo mesmo. Às vezes eu preciso saber lidar comigo mesmo, eu preciso entender sobre essa conexão humana, eu comigo mesmo, para depois me conectar com o outro. Você vai aprender isso lá também. Mas antes de você acessar, líder, eu convido você a assistir uma aula gratuita que eu deixei aqui disponível, o link está aqui embaixo. Basta você clicar. Eu quero que você assista o vídeo que está lá. Se você entender que faz sentido para você aquele vídeo, aí a comunidade está disponível para você acessar. Tem até algumas oportunidades bem interessantes e um investimento simbólico. Quero que você veja com seus próprios olhos, tá bom? Então, espero você até o próximo encontro, líder. Pensa bastante no que a gente conversou e deixa aqui nos comentários. Qual foi o principal insight que te gerou escutando esse episódio? Quero saber o que você está pensando aí. Se tiver alguma sugestão de episódio, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer a gente atender você, assim como a gente já atendeu outros. A gente já conversou aqui, tá bom? Até o próximo episódio, líder. Até lá. Tchau, tchau.
Para você que tem uma empresa ou uma startup, para você que tem uma equipe de forma geral, escute essa frase que um dia Henry Ford comentou. Pior do que treinar um funcionário e ver ele sair, é não treinar o funcionário e ver ele ficar. A importância de desenvolver o time é algo fundamental, líder. Então, se você tem uma startup, uma empresa, ou tem uma equipe de forma geral e quer falar um pouquinho sobre cultura organizacional, desenvolvimento de times, clica aqui nesse link que está na descrição, me chama no WhatsApp para a gente marcar um dia e horário para nos falarmos. É sem compromisso, de forma gratuita. Eu quero entender com você qual é o seu desafio e, de repente, como que eu posso te ajudar com um insight, uma orientação. De repente pode ser o ponto que você precisa para dar o próximo passo aí com a sua equipe. Espero você no próximo episódio, líder. Até lá. Tchau, tchau.